Aula 3 de comportamento do consumidor. Hoje vamos falar sobre as variáveis explicativas do comportamento do consumidor e dentro destas especificamente vamos abordar a questão das atitudes. Assim, iremos focar a nossa atenção na definição de atitudes, nas variáveis e componentes, medidas e vamos discutir ainda a questão da formação e mudanças de atitudes. Quando pensamos nas atitudes, aqui destacadas a vermelho, estamos a analisar uma variável interna explicativa do comportamento do consumidor. Como podem ver neste esquema, as variáveis internas são aquelas que estão mais próximas do centro, portanto, neste amarelo mais torrado, estamos a falar do conjunto de variáveis individuais ou também designadas de psicológicas. São variáveis internas, uma vez que explicam do ponto de vista individual o comportamento do consumidor. Contrastam com as variáveis externas, que explicam o comportamento tendo em consideração as múltiplas influências externas que o sujeito sofre ao longo da vida. Vamos então hoje, como dizia, focar a nossa atenção nas atitudes. E vamos começar por uma definição de atitude. Como podem ver no ecrã, a atitude é uma organização duradoura de crenças e cognições, isto é, de uma dimensão que está associada ao processamento da informação, dotadas de carga afetiva pró ou contra um objeto social, que predispõe uma ação coerente com as cognições e afetos a ele relativos. Ou seja, quando estamos a falar de atitude, estamos a falar da conjugação, da informação que o indivíduo detém, das emoções e dos comportamentos, sempre orientados em torno de um objeto específico. Esta definição remete também para o facto de estarmos a falar de organizações duradouras e, portanto, persistentes, que prevalecem ao longo do tempo. Neste esquema, poderão ver as três componentes da atitude, portanto, a componente cognitiva, a componente afetiva e a componente comportamental, e as variáveis que compõem a atitude, ou seja, o objeto, a direção e a intensidade. Em relação às componentes, quando falamos da atitude, estamos a falar, como víamos, da conjugação de uma dimensão cognitiva, isto é, do processamento que o sujeito faz da informação, associada a uma componente afetiva, ou seja, à carga positiva ou negativa que do ponto de vista emocional o objeto tem para o sujeito e que finalmente se materializa numa dimensão comportamental. Notas muito importantes em relação a esta definição. A atitude formula-se sempre por relação a um objeto concreto e específico. É a atitude face a algo muito concreto e muito específico. Por exemplo, a atitude dos consumidores face aos iogurtes magros ou aos produtos light ou a algo absolutamente concreto e específico. Este é o objeto da atitude. A atitude tem depois uma direção, isto é, uma atitude favorável ou desfavorável, e uma intensidade variando num contínuo entre muito desfavorável e muito favorável. Este esquema representa a forma como se organiza a orientação global, ou seja, a atitude dos indivíduos. E, portanto, a cada momento nós temos influências variadas que decorrem das nossas aprendizagens, mas que decorrem dos estímulos com os quais vamos sendo confrontados ao longo do tempo e que dão origem ao estabelecimento das três componentes. A afetiva, isto é, as emoções, a cognitiva, isto é, as cognições ou informação, e a comportamental, ou seja, as intenções de compra sobre o objeto. Da articulação destas três dimensões, chegamos então à orientação global que o sujeito formula em relação a um objeto. É, portanto, determinante que, quando falamos das atitudes, falemos de um modelo tridimensional, composto pela componente cognitiva, afetiva e comportamental. O que é que a investigação nos demonstra a propósito destas componentes? O primeiro aspecto determinante mostra-nos que tudo o que tem a ver com a informação, ou seja, a componente cognitiva, é mais fácil de alterar do que o que tem a ver com as emoções, ou seja, do que a componente afetiva. A investigação tem-nos demonstrado também que uma atitude que se apoia em crenças incertas evolui mais facilmente do que as atitudes que têm por base aquilo que há de mais profundo no sujeito.
Claro que também as atitudes que correspondem a níveis de implicação mais elevados são aquelas que tendem a permanecer ao longo do tempo sem grande alteração e, claramente, para finalizar, quando há atitudes que entram em conflito, elas são mais fáceis de serem alteradas. Há uma exceção a este modelo tridimensional, que ocorre quando o sujeito não tem possibilidade de manifestar o comportamento. Nestas circunstâncias, a atitude decorre da articulação entre crenças e sentimentos, ou seja, o que eu sei e a forma como sinto. O comportamento surgirá na sequência da possibilidade de manifestação desse mesmo comportamento. Se em determinada circunstância eu não tenho mesmo capacidade financeira para adquirir um produto de uma marca de qual eu gosto muito, então isso não significa que a minha atitude seja desfavorável. Significa somente que a atitude é formulada pelas crenças e pelos sentimentos e por uma intenção comportamental que, no entanto, só posteriormente se pode materializar no comportamento. Quando pensamos em medir as atitudes, vamos ter dois tipos de medidas. As medidas diretas, que são aquelas que procuram detectar e quantificar as atitudes, e aqui temos alguns exemplos como as escalas de Likert, as escalas de Thurston, as sondagens e a teoria de Fishbein, e as medidas indiretas, que são aquelas que surgem com o objetivo de ultrapassar as limitações deste tipo de medidas e que muito frequentemente têm a ver com processos de co-construção da informação que nos ajudam a compreender e a determinar o comportamento do consumidor, aquilo que está na base, na gênese do seu comportamento. Em relação às escalas das atitudes, que são aquelas que vamos mais utilizar, elas pressupõem alguns princípios muito importantes. O primeiro deles tem a ver com o facto das atitudes se poderem inferir através das opiniões que o consumidor expressa. As afirmações que estão contidas nas escalas têm o mesmo significado para todos os consumidores e, finalmente, as atitudes podem medir-se de modo a traduzirem notas numéricas e a classificarem efetivamente os sujeitos. As escalas de Likert, que são a tipologia que vamos utilizar em termos dos nossos inquéritos por questionário, vão ter um conjunto de itens que se baseiam em dados empíricos. O que é que isto significa? Que vamos pesquisar a informação que nos ajude a determinar a forma como os sujeitos pensam, sentem e se comportam em relação aos objetos de análise. Os sujeitos assinalam o grau em que estão de acordo ou não com a opinião que é expressa e vamos fazê-lo tendo em consideração que os itens não são independentes entre si, eles estão todos articulados, são todos dependentes. Este é um exemplo de uma escala de Likert. A compra de produtos nacionais favorece o desenvolvimento do país, é a afirmação, e depois a escala que varia, como vos dizia já, entre discordo totalmente e concordo totalmente. No domínio do comportamento do consumidor há uma outra teoria muito interessante que nos permite avaliar as atitudes. Esta teoria, a teoria de Fishbein, é uma teoria exclusiva do comportamento do consumidor e tem em consideração dois aspectos que são absolutamente fundamentais na avaliação da atitude. O que nos diz esta teoria é que nós fazemos avaliações sobre os atributos de um determinado objeto, mas que nessas avaliações, ou seja, nas crenças que temos sobre os atributos, vamos também incorporar uma dimensão que se prende com a importância que cada um dos aspectos tem para nós. E nesse sentido, a atitude global do consumidor manifesta-se por uma expressão matemática que vai articular a avaliação que o sujeito faz e a importância que o atributo tem para o sujeito. Então, a atitude é representada por este somatório, em que temos a avaliação da crença e a força da crença. Ou seja, a atitude resulta do produto do somatório da crença, tal como ela é avaliada, pela importância atribuída à crença pelo consumidor. Vamos ver um exemplo para ser mais fácil esta articulação. Neste slide temos a avaliação da atitude dos consumidores face aos iogurtes magros. E fizemos a avaliação das crenças numa escala de 0 a 5 e da importância das crenças numa escala de 0 a 1.
definimos três crenças, ou se quiserem, três dimensões de análise: o sabor, o facto de serem saudáveis ou não e o preço. E pedimos a três consumidores, e este três é uma coincidência, podemos ter vários atributos e vários consumidores, pedimos a três consumidores para avaliarem os iogurtes magros em relação a estes atributos: sabor, o ser saudável e o preço. Mas depois, a seguir, pedimos às pessoas para atribuírem um valor à importância que esta crença tem, que esta dimensão tem, na escolha de iogurtes magros. E assim, como podem ver, o consumidor A avaliou com 4 numa escala de 0 a 5 o sabor, com 4 na mesma escala o ser saudável e com 3 o preço. De seguida, disse que o sabor tinha o valor máximo, 1, portanto significa que o sabor para este consumidor é algo muito importante, o ser saudável é medianamente importante e o preço é pouco importante. E depois temos um consumidor B, que avaliou com 5, 5, 1, e um consumidor C, que avaliou exatamente da mesma forma, portanto, que o A, 4, 4, 3, no entanto, atribui importâncias diferentes às crenças. Este consumidor diz: o sabor é medianamente importante, o ser saudável é muito pouco importante e o preço, esse sim, é muito importante. E quando olhamos para o produto final, portanto, o somatório do produto da avaliação da crença pela importância da crença, ou seja, este 6,6 resulta de 4 vezes 1 mais 4 vezes 0,5 mais 3 vezes 0,2, chegamos a um total de 6,6. No caso do consumidor C, com o mesmo procedimento, chegamos a um total de 5,8. Então percebemos aqui algo extraordinariamente importante, é que mesmo avaliando com o mesmo valor numérico a cada um dos atributos, o facto dos consumidores darem importância diferentes aos atributos faz com que a atitude final seja diferente. E este é um aspecto muitíssimo importante quando analisamos o comportamento do consumidor. E, portanto, este modelo de atitude é muito utilizado a este nível. No nosso projeto, nós vamos utilizar o modelo de Likert e eu aproveitaria agora para vos dar algumas dicas sobre a forma como devem estruturar o inquérito por questionário. E, portanto, vocês têm que identificar o perfil sociodemográfico dos respondentes e eu vou disponibilizar a informação que este perfil sociodemográfico deve conter. Têm de perceber quais as atitudes dos consumidores face à decoração e ao do-it-yourself, e aqui vão estruturar uma escala de Likert com 9 afirmações, 3 referentes a cada uma das componentes. E vão depois identificar benefícios e características que os consumidores privilegiam no processo de compra, analisar preferências, hábitos e comportamentos dos consumidores. Na escala de Likert, vamos ter que considerar um conjunto de aspectos centrais. Primeiro, com base na revisão bibliográfica e no contacto direto com consumidores, temos que obter informação que nos permita formular 9 afirmações, 3 referentes a cada uma das componentes, isto é, componente afetiva, componente cognitiva e componente comportamental. Para cada componente, devem estruturar 3 afirmações. O sujeito vai posicionar-se depois numa escala de 5 itens, em que discordo totalmente é o valor mais negativo e concordo totalmente o valor mais positivo. Para validar a escala, devem administrá-la a um conjunto de pessoas, presencialmente, e a verificarem se as pessoas compreendem exatamente o conteúdo das afirmações. Depois, devem verificar se há algumas afirmações que não têm qualquer variação, que toda a gente responde da mesma forma, ou que suscitam dúvidas no processo de interpretação, que essas afirmações devem ser eliminadas. No final, vamos fazer a cotação das respostas, dando uma cotação de 1 ao discordo totalmente, de 2 ao discordo, de 3 ao não concordo nem discordo, 4 ao concordo e, finalmente, 5 ao concordo totalmente.
o score de cada sujeito, o score global, é analisado tendo por referência o valor máximo e mínimo possível na escala e as respostas dos outros consumidores. Alguns aspectos importantes relativos aos itens que gostava que considerassem. Devem estar na mesma dimensão e, portanto, é fundamental que nós identifiquemos o objeto e que sejamos muito claros e específicos em relação a este objeto. Devem estar associados às emoções, às cognições e aos comportamentos. Devem ser variados, como é evidente, positivos também, embora possamos ter itens formulados negativamente para despistar as respostas automáticas. E é muito importante que possamos ter valores objetivos nas nossas escalas. Este é um exemplo de uma escala em que temos 3 itens. O objetivo desta escala era perceber a atitude dos consumidores face ao chocolate. Vocês terão que ter 9 e não apenas 3. 3 para cada uma das componentes. Neste caso tem o gosto de chocolate, portanto a componente afetiva, como chocolate com frequência, isto é, a componente comportamental, e o chocolate é prejudicial à saúde, ou seja, a componente cognitiva. Nesta escala, o valor mínimo será 3. O sujeito que responde discordo totalmente nas 3 afirmações terá 3 como valor mínimo. O valor máximo será 15 se tivermos 5, 5, 5. As pessoas não atribuem uma cotação numérica, apenas clicam e escolhem a opção. E, portanto, nós temos uma medida central de 9, 3, 3, 3, e significa que tudo o que ficar abaixo de 9 é desfavorável, o que ficar acima de 9 é favorável. Okay? Depois veremos, um bocadinho mais à frente, como é que podemos tratar estes dados.